Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Bike é Legal. O assunto da vez hoje é esse apêndice aqui, a bendita gancheira, que se entorta ou quebra, acabou o passeio. E aí, você sabe qual é a história da gancheira? Bom, então antes de começarmos, vai lá, curta o nosso canal, se inscreva aqui no Bike é Legal e vamos embora pro assunto. Para falar sobre a história das gancheiras, eu preciso falar um pouco das bicicletas antigas. Veja bem, essa daqui é uma mountain bike de 1990, aço cromole da Giant, quadro pequenininho, tamanho 14. Eu comprei para minha filhotinha exatamente em janeiro de 1990. E veja bem, é um quadro de aço cromole que quando entorta ou mesmo racha, é só você ir lá bater no martelo, mandar uma solda e tudo bem, o quadro aguenta. Então você veja, aqui a gancheira não tem gancheira, ela faz parte do quadro. Veja aqui, ó. A gancheira não é removível, ela é parte integrante do quadro. E toda essa peça daqui, ela sempre foi um projeto específico de cada quadro e muito bem pensado, porque a gancheira é a alma do sistema do câmbio, da transmissão. Toda essa parte aqui, ela era, em geral, não fabricada pelo mesmo fabricante do quadro e importada ou então feita especialmente. Então até hoje as gancheiras, quando não são removíveis, elas são um projeto específico à parte do quadro. O que aconteceu? Com o tempo, os quadros passaram a ser fabricados com outros materiais. O alumínio, como esse aqui, titânio, carbono mais recente e por aí vai. Aí veja bem, esse tipo de material não permite que você desentorte, que você reamasse, que você trabalhe mecanicamente. Especialmente o alumínio e o titânio não comportam esse tipo de atitude. E mais recentemente, o mesmo acontece com muito mais intensidade com os quadros de carbono, que quebrou. Para você remendar é bem mais difícil. Então veja bem, o câmbio está aqui preso na bicicleta. Você dá uma batida e entorta a gancheira que faz parte integrante do quadro, isso era um grande problema. E aí eles criaram essa peça daqui, que é a gancheira removível. Então é uma espécie, não, é exatamente um fusível mecânico, uma peça de sacrifício, que num eventual acidente, num choque, ela se amasse, ela se danifique e você troca. Haha! Só que quando você queima um fusível na tua casa, você vai lá na esquina e compra outro e troca. Olha só o que acontece com as gancheiras. Veja aqui, duas bicicletas da mesma marca Caloi e duas gancheiras completamente diferentes. Você sabe quantos modelos no mercado de gancheiras existem? Mais de 1000. Então veja bem, qual que é o lojista que vai ter na gaveta uma gancheira para sua bicicleta? Nenhum. Puxa vida, nenhum? Nenhum. Em 2015 eu estava rodando lá na Brasil Cycle Fair, quando vem um rapaz chamado Ricardo, que se aproxima de mim e me deu de presente essa peça aqui. Falou, Renata, você sabe o que é isso? Falei, claro que eu sei o que é isso. É uma gancheira. Pois bem, essa é uma gancheira universal. Serve para todas as bicicletas. Falei, uau, que legal! E aí ele continuou e me disse que estava começando uma indústria no Brasil que naquela época já fabricava 300 tipos diferentes de gancheiras, aqui no Brasil, em São José do Rio Preto. Rapidamente eu fiz uma entrevista com ele, colocamos aqui no Bike é Legal e logo em seguida ele me disse que, Renata, a tua matéria deu um tremendo start na minha indústria. Pois bem, passados 4 anos, eu estou com data marcada para ir para São José do Rio Preto para dar uma palestra pelo Sesc. Me liga o Ricardo e falou, Renata, você está vindo aqui para a minha terra e eu faço questão que você venha conhecer a Gantec, a minha indústria. E foi o que eu fiz. A indústria é maravilhosa. A gancheira é vital para bike, né? Quebrou, pode ser uma bike simples, uma bike melhor, bike mais top,
não vai ter pedal. Então a gancheira é essencial, é necessária a gancheira reserva. E eu sempre fui projetista, né? Projetista de molde plástico, programador de centro de usinagem, fazia molde, então eu projetava e usinava os moldes. E nas horas vagas eu acabava fazendo gancheira, né? Que virou nosso negócio principal agora, né? 300, 400 gavetas. Cada bandeja, cada gaveta dessa é um modelo. Então são todos esses modelos que temos à própria entrega. Hoje a Gantec fabrica mais de 500 modelos aqui no Brasil. E aqueles que eles não têm, eles importam de Israel, da maior fabricante do mundo de gancheiras de reposição. Portanto, a Gantec hoje é responsável por todas as reposições de gancheiras que o mercado brasileiro consome. Qual é a diferença entre uma dessa como essa? Qual é a vantagem ou desvantagem? O que percebemos assim, o que muda é a geometria do quadro, né? Performance seria alívio de peso, né? Tem gancheira que é bem mais pesada que outra, então dependendo do quadro exige que a gancheira tenha perca de peso para ganho de alívio de peso, né? Essas são as que mais vendem. São as gancheiras mais simples, né? Que linha de entrada, são as mais básicas que geralmente são usadas em vários modelos de quadro, a mesma gancheira. Do total de 500 modelos, as que mais vendem são 30. Curioso que a Gantec começou com uma bicicleta conhecidíssima no mercado aqui no Brasil, que é a GT, que entrou de baseada via Paraguai no começo dos anos 90. Foi a primeira bicicleta de gancheira removível, uma pura mountain bike. Essa aqui é a gancheira número 1, que é o quadro GT. O pessoal que tem bike antiga da GT vai conhecer bem, é uma gancheira que não tem no mercado, é bem exclusiva. E essa aqui foi o que deu start na Gantec. E essa mesma solicitação de amigos que fez o Ricardo criar a gancheira da GT, fez com que ele criasse outras gancheiras de outras bicicletas tradicionais daquela época, como a Klein, a Kona, a própria Merida, que veio depois, e muitas outras. Agora imagine um pouco, mais de 1000 tipos de gancheiras no mercado mundial. É possível? Claro que não. É um grande problema. É o mesmo problema, por exemplo, que atinge as bicicletas elétricas, cujas baterias não são padronizadas. Se por um lado, vários tipos de bateria cria uma pretensa fidelização à marca, por outro, inviabiliza, por exemplo, você viajar daqui até qualquer outro lugar de avião com a tua bicicleta e alugar uma bateria, por exemplo, no seu destino final. Inviabiliza você viajar com a sua bicicleta elétrica, porque a gente já sabe que as baterias não podem e não devem viajar no avião. A mesma coisa acontece com as gancheiras. Mais de 1000 tipos diferentes no mercado só estraga o mercado. Sempre lembrando que a gancheira nada mais é do que um fusível mecânico e que ele deveria estar acessível em qualquer bicicletaria de esquina, e não é o que acontece. Eu entendo que é como as baterias de bicicletas elétricas, as gancheiras terem muitos tipos diferentes de modelos não é uma coisa boa para o mercado. É uma sensação minha ou é uma verdade? Não, é verdade. É algo que não é bacana, porque são muitos modelos, com isso os lojistas ficam complicado de ter disponível para venda. E a gente tentou amenizar ao máximo essa logística para realmente assim deixar para os lojistas as gancheiras que têm consumo, que têm saída. E é um mercado muito complicado. É muito complicado porque não é simplesmente o cliente chegar e comprar e levar. Não, tem que identificar, ver qual que é o modelo correto. Às vezes o modelo é parecido, existe 4 modelos diferentes parecidos. Então assim, é um comércio meio complicado, mais difícil, não é um comércio tão simples. Por conta disso, o Ricardo criou essa gancheira aqui, uma gancheira universal, que serve em todas as bicicletas. O modelo mais recente dele tem um desenho aqui que faz com que essa peça também sirva de abridor de garrafa. Veja lá. Quebrou a gancheira, ela é montada, tira a porca da brocagem, parafusa a brocagem nela, posiciona ela
quase na mesma posição que a gancheira original estava, parafusa o câmbio aqui e acaba de chegar no destino. Ela é só usada para emergência, tá? Ela não serve para ser usada como uma gancheira original, definitiva. Mas tira muita gente do buraco. Tira, tem muita gente que já conta história que salvou bastante, né? O ciclista não quer levar um monte de pecinhas pequenas que pode ser perdido, né? Então a gente incorporou a porca, a gancheira e fizemos um produto único, né? E tem um abridorzinho de garrafa também. O brasileiro não usa muito isso, mas é possível utilizar para abrir garrafa. O grosso da indústria é feito com máquinas de corte. Mas o acabamento é na mão, uma a uma. Depois a gancheira é polida e todo o material que não é usado, ele é reciclado. As gancheiras mais baratas saem nesse tom de alumínio prateado. Já as de valor mais agregado, elas são anodizadas. Mas a característica mecânica de ambas peças é idêntica. A indústria está no mercado há 6 anos e fabrica 10 mil gancheiras por mês. E já tem pelo menos umas 250 mil rodando por aqui no Brasil. Aí você pensa que a maior fabricante do mundo faz 800 tipos de gancheira. Aqui no Brasil, uma empresa brasileira faz 500 gancheiras. Por que o Brasil não exporta? Isso tudo se chama custo Brasil. E é por causa de todas essas dificuldades que as indústrias brasileiras têm que enfrentar que nós aqui do Bike é Legal damos um espaço para falar sobre elas. E veja bem, é um espaço que nós queremos dar. Não tem nada comercial aqui. Nós acreditamos nesse tipo de indústria que investe em tecnologia, que é brasileira e que é de pequeno porte. É por causa disso que nós abrimos esse espaço aqui no nosso canal. Gostou? Curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, no canal do Bike é Legal. Também siga-nos lá no Instagram. E já sabe, né? Vambora pedalar. E verifique se a tua gancheira não está torta. Em geral, esse é o problema da marcha não estar passando de acordo. Valeu? Tchau!